Num sábado à tarde, certo ministro do Evangelho estava em seu escritório, bastante perturbado porque não conseguia encontrar um tema para seu sermão. Enquanto tentava descobrir uma ideia para o sermão, seu filho caçula entrou no escritório, fazendo perguntas que só pioraram as coisas para o pastor. O ministro, abruptamente, folheou um exemplar de certa revista semanal, rasgou uma folha que continha um mapa do mundo e a cortou em vários pedaços com uma tesoura. A seguir, disse ao menino: "Filho, pegue estes pedaços do mapa do mundo e leve-os a outra sala. Vá unindo os pedaços até formar o mapa completo do mundo, e então eu lhe darei um prêmio." O ministro achou que a tarefa exigiria pelo menos algumas horas de atividade da parte do menino, mas, para seu espanto, em alguns minutos, o filho voltou com o mapa totalmente montado. O pastor, perplexo, lhe perguntou: "Filho, foi você que completou o mapa tão depressa?" Respondeu o filho: "Papai, dê uma olhada do outro lado do mapa. Tem o retrato de um homem. Em vez de unir os pedaços do mundo, eu simplesmente juntei os pedaços da figura do homem. Então, quando virei o quadro do homem completo, o mapa do mundo também estava ali prontinho." Ao ouvir as palavras de seu filho, o pai imediatamente recebeu uma tremenda inspiração e disse em voz alta: "Está certo, é isso mesmo. O homem reajustado faz o mundo reajustado. Se ajustarmos o homem, teremos ajustado o mundo." A partir dessa experiência, o ministro recebeu a inspiração para seu sermão do culto matutino de domingo. Sim, verdadeiramente, só pela regeneração do homem teremos um mundo novo. Que tipo de mudanças deve ocorrer no ser humano? A Bíblia nos revela o segredo. Nós, seres humanos, nascemos com duas missões. A primeira delas é servir ao Senhor. A segunda, servir às pessoas e ao mundo. A Bíblia diz isso com toda clareza em Mateus 6,33. "Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Nossa missão primordial e nossa primeira responsabilidade é realizar nosso ministério perante o Senhor. Em primeiro lugar, devemos servir ao Senhor e depois aos outros. Por fim, serviremos a nós mesmos. Os seres humanos foram criados para a glória de Deus e para servir a Deus acima de tudo. Mas desde a queda de Adão e Eva, a humanidade se pôs a viver uma vida egoísta, centralizada em si mesma. O ser humano começou a servir aos homens e ao mundo e esqueceu-se de servir ao Pai Celeste. É por essa razão que as coisas não funcionam com harmonia, havendo grande tristeza e muitas guerras neste nosso mundo. Diz a Bíblia que Deus é amor. Como você sabe, o amor não suporta a solidão. O amor deve ter um sócio, a quem doar amor e de quem receber amor. O amor só pode existir entre duas ou mais pessoas. Visto que Deus é amor, ele precisa de alguém para amar e também deseja ser amado. Portanto, Deus nos chamou para essa comunhão mútua com Ele. Ele é onipotente. Todavia, até mesmo Deus tem uma necessidade. Tal necessidade foi criada pelo seu amor. Deus quer você e precisa que você o ame e que haja comunhão entre Ele e você.
Portanto, você é importante diante de Deus e por isso Ele deseja estabelecer comunhão contigo e que você venha ministrar a Ele. Mateus 6,33 diz com clareza: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, se você, de todo o seu coração, servir a Deus pela sua grandiosa alegria e felicidade, Deus derramará suas bênçãos sobre você. Estabeleça prioridades em sua vida. Servir a Deus é a maior prioridade que você pode ter nessa vida. Lucas 17, 7 e 8 diz-nos o seguinte: qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhes diga antes: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Nosso Senhor Jesus Cristo, através desta ilustração, nos mostra que nosso ministério voltado simplesmente às pessoas e ao mundo não vai satisfazer o coração de nosso Pai Celeste. O servo sai para trabalhar nos campos e, ao voltar para casa, depois de um longo dia de labuta, sob um sol escaldante, não vai tomar seu banho e servir-se em primeiro lugar. Não, seu patrão lhe pede que venha servi-lo, e só depois de o patrão ter comido e bebido, é que o servo vai servir-se. Essa é a ordem da vida, e embora muitas pessoas reclamem da ordem social, servir a Deus primeiro é uma exigência que Ele nos faz. Se obedecermos a esta exigência de Deus, teremos uma vida calma, bem ordenada e feliz. Não importa quanto você possa estar fazendo para o Senhor, nem quão diligentemente você esteja ministrando às pessoas, tais trabalhos não podem tomar o lugar de seu ministério ao Deus soberano. Você deve servir a Deus acima de tudo. A Bíblia nos ensina com clareza a forma de ministrarmos ao Senhor. Ela nos apresenta os 3 passos a serem dados em nosso trabalho para o Senhor. Em Ezequiel, lemos: e virão para perto de mim. Lucas 10, 38 ao 42 diz: entrou numa aldeia, certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitas pessoas não reconhecem de maneira adequada a diferença existente entre ministrar ao Senhor e ministrar ao povo, ou trabalhar na obra do Senhor. Até mesmo os servos do Senhor estão substituindo o ministério ao Senhor por obras como visitação aos lares das pessoas e aulas bíblicas. Estas atividades seriam realizadas em lugar do serviço que deveriam ser prestado diretamente ao Senhor. Todavia, o Senhor não considera esses serviços como tendo sido prestados a Ele diretamente. É verdade que muitos crentes estão executando um excelente serviço ao servir as pessoas num determinado ministério, mas Deus deseja que você arranje tempo para Ele e só para Ele. Esse é o ministério direto ao Senhor. Lendo a história de Marta e Maria, vemos que Marta trabalhava duramente nos preparativos para dar a Jesus e seus discípulos
uma comida deliciosa, mas ela não foi elogiada pelo seu trabalho. Ela estava perturbada por causa de seus labores e queixou-se, chegando a quase discutir com o Senhor Jesus. Enquanto isso, sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Mestre, o que lhe encheu o coração de satisfação. Foi por isso que Jesus elogiou a Maria muito mais do que a Marta, embora esta fizesse grande esforço físico. Jesus disse que o ministério de Maria ao Senhor não lhe seria tirado. Irmãos e irmãs, devemos arranjar tempo para ficarmos na presença de Jesus Cristo. Vivemos em dias de muita pressa, corremos demais, desde cedo até tarde da noite. Tudo é urgente, tudo é instantâneo. Bebemos chá instantâneo, café instantâneo, comemos fast food e refeições enlatadas de fácil preparo. Tudo é muito rápido, não temos tempo a perder. E até quando nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos uma prática devocional rápida também. Deus não se agrada de nosso culto instantâneo, de nossa pressa quanto aos nossos trabalhos. Frequentemente, em nosso ambiente comercial, dizemos: Pai, estou tão ocupado agora. Por favor, responde-me depressa. Se tu não puderes responder-me dentro de 5 minutos, vamos esquecer esse assunto. Deus não opera dessa maneira. Deus deseja que arranjemos tempo para Ele e que tenhamos comunhão com Ele e que ministremos a Ele. Nossa geração perdeu a arte de descansar e esperar no Senhor. Muitos crentes não aguentam ficar na igreja durante 1 hora, a hora do culto. Essa é a razão porque muitos perderam a unção do céu e não têm paz nem alegria em seu coração e em seu lar. Deus quer que você se aproxime dele, que reserve tempo para ele, que coloque tudo de lado, só para ficar com o Senhor. Então, Deus terá tempo para entrar em comunhão com você e satisfazer seu coração. Diz também a Bíblia que devemos ir a Deus levando a gordura e o sangue. Que significa gordura? Gordura significa o tesouro mais precioso da vida da pessoa. Mateus 26, do 6 ao 13, fala-nos a esse respeito. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isto, os discípulos se indignaram, dizendo: para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Segundo o costume judaico, quando uma moça estava prestes a casar-se, deveria adquirir um vaso de alabastro cheio de perfume. Se levasse o vaso de alabastro cheio de perfume, ela seria bem recebida na casa de seu marido. Mas se levasse apenas um pequeno vaso, com pequena porção de perfume, a recepção não seria tão normal. Por isso, o vaso de alabastro cheio de perfume
significava muito para a moça desejosa de casar-se. Maria tinha preparado esse vaso havia muito tempo. Ano após ano viera ela economizando aqui e ali para adquiri-lo. Todavia, quando ela se encontrou com Cristo, seu coração abriu-se em adoração ao Senhor. Ela o amava tanto que quando Jesus foi a Betânia, ela trouxe seu tesouro mais precioso, o vaso de alabastro cheio de perfume. Removendo a tampa, ela derramou o unguento sobre a cabeça do Senhor e em seus pés, enxugando-os com seus cabelos. Muitas pessoas vão à igreja pelo caminho do ritualismo. Vão por hábito, por costume ou tradição doméstica. Gastam ali 1 hora e julgam ter cumprido suas obrigações para com Deus. Mas Deus não aceita esse tipo de culto. Deus quer a gordura, Deus quer seu tesouro, seu coração, Deus quer você inteirinho. Se você não trouxer a gordura ao Senhor, Ele não aceitará seu culto. Tão logo Maria havia derramado o unguento sobre a cabeça do Senhor, Judas Iscariotes e outros discípulos se indignaram, dizendo: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por tanto e o dinheiro dado aos pobres. Mas Cristo respondeu-lhes: sempre tereis convosco os pobres. Cristo maravilhou-se com aquele desperdício e com o serviço que a mulher lhe prestou. Não deveríamos ter medo de fazer desperdícios em nosso serviço ao Senhor. Dê seu coração ao Senhor Jesus Cristo, dê-lhe seu tempo e dê seu dinheiro. Esse desperdício agrada a Cristo. Judas Iscariotes havia seguido Jesus durante 3 anos, mas jamais lhe oferecera a gordura. Foi por essa razão que, quando surgiu uma dificuldade, ele traiu o Senhor. Deus também lhe pede que traga o sangue quando você vem a Ele para ministrar-lhe. Em Hebreus 10:19 lemos: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E diz mais a Bíblia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Somos todos pecadores. Não podemos comparecer perante nosso Pai Celeste com nossas fracas obras e sabedoria. Sendo um Deus justo, Ele não pode fazer outra coisa senão derramar seu julgamento sobre o pecado. Portanto, através de nosso trabalho, nossas lutas e nossas atividades, jamais poderemos chegar perto de Deus. Mas Deus providenciou um meio, enviou-nos seu Filho unigênito para morrer por nós. O Filho de Deus, sem pecado, foi crucificado e morto em seu lugar, em meu lugar. Tomou sobre si os nossos pecados, levou nossas iniquidades, e pela sua morte e ressurreição, temos perdão incondicional de nossos pecados. Diz-nos a Bíblia em Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando Deus vê o sangue de seu Filho, seu julgamento de ira sobre nossos pecados é substituído pela misericórdia eterna e o amor de Deus prevalece. Os crentes liberais modernistas não gostam que o sangue de Jesus Cristo seja mencionado. Chegam a dizer que a menção do sangue de Jesus não faz bem psicologicamente para as crianças. Já tentaram remover a palavra sangue da Bíblia e dos inários. Tão logo a palavra sangue sair de suas vidas, o Espírito Santo sairá de suas igrejas e de suas casas. Onde não houver o sangue de Cristo, não haverá misericórdia, nem amor de Deus, e tampouco haverá a presença do Espírito Santo. Deus
jamais lhe dará boas-vindas só porque você se apresenta munido de obras notórias ou de sabedoria, em termos de elevado conhecimento teológico e muito refinamento e sofisticação. Tudo isso não passa de trapos diante de Deus. A única coisa que o Senhor quer ver é o sangue de seu Filho. Se você vier trazendo o sangue de Cristo em seu coração pela fé, na presença do Senhor, Deus lhe dará boas-vindas e lhe concederá suas bênçãos. Disse Deus que as pessoas não se vestiriam de nada que causasse suor. O suor é símbolo da maldição. Lemos o seguinte em Gênesis 3, 17 e 18. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó te tornarás. Desta forma foi que a Bíblia anunciou uma maldição sobre a terra e sobre a vida de Adão, por causa de sua rebelião e quebra dos mandamentos do Senhor Deus. O símbolo dessa maldição foi o suor. Por essa razão, Deus detesta o suor. E quando você desempenha seu ministério ao Senhor, Ele deseja remover de você todo o suor. Deus quer remover a maldição de sua vida. Diz a Bíblia em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nosso Deus é um Deus bondoso, Ele quer dar a você coisas boas. Se você servi-lo, Ele o servirá. Se você ministrar a Deus, Deus vai ministrar a você mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo levou sobre si nossa maldição e nossos sofrimentos. Então, Ele deseja que você se livre de tudo que cause suor. Você deve mudar seu vestuário. Mude o vestuário de seu pensamento. Livre-se daqueles pensamentos negativos, sobrecarregados de maldição. Você ainda não sabe que seu futuro está ligado aos pensamentos de hoje? Ordena-nos a Bíblia que vigiemos nosso coração mais do que tudo, porque dele procedem os caminhos da vida. Muitas pessoas estão cheias de pensamentos negativos, sobrecarregados de maldição, tornam-se indivíduos voltados para o fracasso. Se você continuar pensando dessa maneira negativa, Deus não se agradará de você. Esse tipo de pensamento se transforma em trapos velhos, imundos, capazes de produzir todo tipo de suor em sua vida. Porém, quando você se torna um cristão que desenvolve um ministério voltado à medida que a palavra penetra em seu coração, o Senhor dá inspiração e compartilha o senso de sua presença em sua vida, de tal modo que você será capaz de pensar segundo o padrão de pensamento que Ele gostaria que você usasse sempre. Você deve viver segundo o padrão divino e fazer o que Ele quer que você faça. Hoje, meus irmãos e irmãs, eu desafio vocês a mudar seus modos e níveis de pensamentos. Descarte esses velhos pensamentos negativos e mude sua linguagem. Jogue fora esse derrotismo e esse vocabulário pessimista. Revista-se da linguagem de Deus e fale como Deus gostaria que você falasse. Jamais diga, não consigo fazer isso. Diga antes, pela graça eu conseguirei fazê-lo. Nunca diga, é impossível, mas diga, tudo é possível com a ajuda de Deus. Livre-se dessa forma de pensamento e linguagem.
baseada no impossível, e em todas as áreas de sua vida, viva a luz da prosperidade. Sim, nada é impossível para aquele que crê. Deus é onipotente, é o Senhor Todo-Poderoso que comanda o céu e a terra. Se você ministrar ao Senhor, Ele ministrará a você. Você foi salvo, redimido e se tornou filho de Deus. O Senhor alegra-se em revesti-lo com suas bênçãos. Meus irmãos e irmãs, para concluir, vou repetir. Quando o filho caçula do pastor mostrou adequadamente a figura do homem, a figura do mundo ficou automaticamente montada. Sempre que as criaturas de Deus, os seres humanos, chegam ao lugar adequado perante Ele, como consequência, nosso lar, nossa sociedade, o mundo, enfim, automaticamente são corrigidos. Para que isto se torne possível, devemos fazer do nosso ministério ao Senhor o centro da nossa vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. A felicidade é o resultado de uma tomada de decisão. Ao nos levantar da cama pela manhã, podemos decidir entre viver um dia feliz ou um dia infeliz, mediante uma atitude incorreta. Tudo depende de nós. Por causa da sua capacidade de pensar, o homem tornou-se o dono da terra. Essa capacidade permitiu que ele vivesse. Ao mesmo tempo, na era do progresso tecnológico e na era da destruição. Podemos criar um futuro melhor, se tão somente aprendermos a pensar corretamente. Por esse motivo, a palavra de Deus diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. O pensamento é algo invisível aos olhos humanos. Todavia, ele é um grande recurso que Deus concedeu ao homem. Devemos desenvolver nossa maneira de pensar, a fim de termos uma vida de sucesso. Como podemos desenvolver nossa mente? Quero apresentar aqui 4 princípios que o guiarão à vitória e à felicidade. O primeiro princípio é o princípio do pensamento positivo. O pensamento positivo não é outra coisa senão o pensar com esperança. A maior parte das pessoas hoje pensa de maneira negativa. Por isso, elas buscam o lado obscuro das coisas, adotam a desesperança, falam e agem de maneira negativa. Não obstante, para vivermos uma vida feliz, uma vida de paz, devemos manter a esperança, ou seja, pensar positivamente. Os cristãos têm um fundamento pelo qual podem pensar positivamente. Trata-se do favor da cruz de Cristo. Podemos pensar de maneira positiva a respeito do perdão dos pecados. Por ter pecado diante de Deus, o homem merece o abandono eterno. Mas Jesus Cristo resolveu todo o problema do pecado. O pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Graças ao sangue de Jesus, podemos ser justificados e viver com esperança. Todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor, passará a viver pensando de maneira positiva a respeito do perdão de seus pecados. Além disso, podemos pensar positivamente a respeito de nossas convicções. Muitos têm uma vida infeliz ao dizer, não posso. Os cristãos, entretanto, têm o Espírito Santo, que é o poder de Deus. A Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Além disso, a Bíblia ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Assim, os cristãos sentem-se capazes de confessar: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E por isso estão habilitados para viver corajosamente.
Muitos se frustram e se desanimam quando as circunstâncias não os favorecem. No entanto, porque temos o Espírito Santo, isso não acontece conosco. Não tememos as circunstâncias porque, por meio do Espírito Santo, temos a convicção de que alcançaremos a vitória. Podemos também pensar de maneira positiva com relação à saúde. Jesus Cristo levou nossas enfermidades e suportou nossas dores, e por suas feridas fomos curados. Esse é o fundamento pelo qual podemos receber saúde em Cristo Jesus. Há muita gente que vive pensando negativamente a respeito da sua própria saúde, mas nós que cremos em Jesus podemos, mediante o favor da cruz, pensar positivamente e viver felizes. Podemos também pensar de maneira positiva quanto à prosperidade. Jesus Cristo removeu na cruz a maldição que teve origem na queda de Adão e Eva. Ele recebeu a coroa de espinhos, simbolizando a maldição, e morreu na cruz para redimir toda a desgraça e nos outorgar a bênção de Abraão. Não podemos, portanto, pensar de maneira negativa acerca da prosperidade. Ainda que nossas mãos não toquem coisa nenhuma, nem nossos olhos vejam nenhuma evidência, nossos ouvidos nada ouçam, podemos visualizar a prosperidade divina mediante a cruz e viver de maneira feliz. Temos fundamento para pensar de forma positiva também quanto à morte, pela evidência da vida eterna por meio da morte e ressurreição de Jesus. Quem é do mundo teme a morte, por não ter evidência da vida eterna. Mas para nós, a morte é a porta que nos leva à vida eterna. Temos a ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Resumindo, podemos viver em vitória e em esperança, porque podemos pensar de forma positiva quanto ao perdão dos pecados, a convicção, a saúde, a prosperidade, até quanto à morte. Além disso, pode o cristão que crê na palavra de Romanos 8, 28 ter pensamento negativo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que a realidade nos apresente destruidora, Deus fará que todas as coisas funcionem para o bem. Portanto, devemos pensar positivamente e olhar o lado positivo das coisas e viver com ousadia. O segundo princípio é o princípio do pensamento ativo. Pensar ativamente é pensar em ser capaz. Cada pessoa que diz não posso, não sou capaz, sou um fraco, está destinado a ter uma vida infeliz. A Bíblia diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Deus nos ajuda quando elaboramos um projeto e pensamos que vamos alcançar o sucesso, em vez de pensarmos no fracasso. Hoje em dia, muitas pessoas agem passivamente, tentam 2 ou 3 vezes e logo se dão por vencidas. A atitude passiva não faz mais do que levá-las à destruição. Por mais que as circunstâncias se apresentem adversas, somente quem confia em Deus e pensa positivamente poderá mudar o rumo das coisas. Certo dia, depois de haver pregado a palavra, Jesus quis dar de comer à multidão que estava reunida no deserto e perguntou a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe, entretanto, era dessas pessoas que têm pensamento passivo. Por isso, ele disse: 200 denários não
comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. João capítulo 6, 5 e 7. Por outro lado, André, um outro discípulo de Jesus, tinha um pensamento ativo. Ele pensou: Jesus pode dar alimento a esse povo porque ele é o Filho de Deus. E levou ao mestre 2 peixes e 5 pães que um menino havia trazido como lanche. Jesus pegou o que André lhe trouxera e assim 5.000 pessoas receberam alimento. Depois disso, os discípulos ainda encheram 12 cestos de pedaços de pão que haviam sobrado. Nossa vida é como um deserto. Sofremos todo tipo de aflição neste mundo. Se existe algo que devemos desenvolver em nossa mente, é o pensamento ativo. Quem murmura, dizendo não posso, não sou capaz, sou um desastre, terminará no fracasso de um mundo desértico. Mas quem diz é possível e pensa ativamente, triunfará neste mundo, mesmo tendo começado a desenvolver um trabalho considerado simples pelos homens. O terceiro princípio é o princípio do pensamento criativo. Pensar criativamente implica buscar novas ideias. Muitas pessoas, ao enfrentar um obstáculo, pensam na responsabilidade e no perigo do problema, não naquilo que, no próprio problema, pode gerar a solução. Toda pessoa ou nação que não pensa criativamente fracassará. Os coreanos têm a tendência de permanecer na mesma situação, recusando pensar criativamente. Dizem: meus avós viveram assim, meus pais viveram desta maneira, portanto eu também escolho este estilo de vida. Na zona rural, essa tendência é acentuada. Faz muito tempo, fiquei com o coração muito dolorido ao ver a vida dos camponeses e observar que havia gente vivendo em casas feitas de barro, costume que vem de 4 ou 5 gerações. O problema não era que as casas fossem feitas de barro. O mais grave era que aqueles camponeses não tinham nenhuma intenção de reconstruir e melhorar sua moradia, e viviam como pessoas não civilizadas. Porque não quis pensar criativamente, a Coreia esteve sob o domínio japonês durante 36 anos. Como coreanos, não precisamos murmurar contra os japoneses. Devemos sim fazer um exame de nossos sentimentos e de nossos pensamentos. Enquanto a Coreia se recusava a pensar criativamente, o Japão abriu as suas portas e aceitou nossas civilizações, tendo progredido a uma velocidade incrível. Os indivíduos e as nações que pensam criativamente progridem. Ao sair do Egito, o povo de Israel sofreu muito ao ver que não encontrava água no deserto de Sur. Diante do desespero, o povo negou-se a pensar criativamente e começou a murmurar contra Moisés. Entretanto, Moisés pensou de maneira criativa e buscou a solução no Senhor em oração. Finalmente, ele transformou a água amarga em água doce, por meio de um galho de árvore que lhe foi indicado por Deus. Êxodo 15, 22 ao 25. Observamos também no Novo Testamento um relato bastante interessante. Quando Jesus entrou numa casa em Cafarnaum, a multidão aproximou-se da casa em que ele entrara, por causa da sua fama. As Escrituras dizem: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregava a palavra. Marcos capítulo 2. Foi nesse momento que 4 homens abriram o teto da casa e baixaram a maca onde estava um paralítico. Uma pessoa comum teria pensado: não podemos entrar na casa. Mas os amigos do paralítico pensaram criativamente e conseguiram que Jesus não só curasse um homem, como também perdoasse os seus pecados. Devemos estar conscientes de que a solução do problema
também se encontra no problema e, a partir daí, pensar criativamente sobre o que deve ser feito. A Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. A sabedoria é o pensamento criativo. Peça a Deus e em Cristo Jesus e tenha uma vida de sucesso. O quarto princípio é o princípio do pensamento produtivo. Hoje em dia, as pessoas desperdiçam tempo, material e energia. Isso se deve ao fato de terem mentalidade e atitude pouco produtiva. Um exemplo é a TV. Muita gente assiste a TV durante as noites até pegar no sono. Isso não é produtivo. O tempo gasto à frente da TV deve ser reduzido e dedicado ao crescimento pessoal. Isso fará que o nível de vida seja elevado. Em especial, quanto à comida, os coreanos são pouco produtivos. Geralmente, há um prato de arroz e dezenas de guarnições. Faz muitos anos, eu convidei um pastor americano para vir à minha casa e nós lhe preparamos um banquete. Tempos depois, quando visitei sua casa nos Estados Unidos, fiquei decepcionado ao ver que me ofereceram somente um prato principal, frango. Depois me dei conta de que, quanto à comida, aquela era a cultura americana. Algo semelhante acontece com os japoneses. Eles fazem acompanhar o arroz com uma quantidade bem pequena de guarnições. Deve-se então manter o equilíbrio entre o arroz e as guarnições, porque caso contrário, fica-se sem estas. Qual é a cultura alimentar dos coreanos? Certa vez escutei algo que me chamou a atenção. Disse que é tanta quantidade de guarnições desperdiçadas dos restaurantes do nosso país que estes contratam uma pessoa para se dedicar exclusivamente a selecionar as guarnições que podem voltar à mesa. E não é só isso. Os coreanos têm a tendência de preparar um grande banquete sempre que alguém é convidado para uma refeição. Pensamos que isso é o melhor, mas devemos saber que os convidados não comem tudo o que preparamos. Isso não é produtivo. Além disso, muitos não pensam produtivamente. Os que vivem pensando no fracasso são pessoas que não pensam de maneira produtiva. A crítica, enfatizando as fraquezas de outras pessoas, tampouco é produtiva. Faz muito tempo que aconteceu comigo esse fato. Eu dava aulas no seminário quando, num dia de inverno muito frio, encontrava-me junto aos professores diante de um aquecedor e comecei a criticar um colega. De repente, um dos professores se levantou e eu perguntei: "Você se aborreceu com o que eu disse? Por que se levantou?" As palavras seguintes me trouxeram uma grande lição de vida. Perdoe-me, mas sou dessas pessoas que, quando ouve algo que as aborrece, não conseguem conciliar o sono até ter respondido à altura ao que ouviram. E se eu fizer isso, o povo me interpretará mal. Aí nós nos tornaremos inimigos. A Bíblia diz: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Provérbios 18:8. A pessoa que gosta de falar dos outros não é produtiva. Devemos pensar e viver produtivamente. Para conseguir isso, temos de considerar a glória de Deus e o reino dos céus como nossos valores principais, estabelecer metas, falar e agir produtivamente. Dessa maneira, conseguiremos que a nossa vida tenha valor. A mentalidade é um recurso invisível aos olhos humanos. Quem a desenvolver em Cristo Jesus viverá uma vida de sucesso. Ao contrário, quem se deixa governar pelo diabo fracassará. Tudo depende de cada um. Portanto, desenvolva em sua mente o pensamento positivo, o pensamento ativo, o pensamento criativo
e o pensamento produtivo em Cristo Jesus. E ponha em prática os princípios aqui que eu acabei de ministrar, a fim de alcançar uma vida de sucesso em nome de Jesus.